Olá a todos e a todas. Meu nome é Cláudia Helena Carneiro, sou professora do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e agradeço a todos por estarem assistindo a palestra que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a contextualização do ensino de fisiologia vegetal dentro do primeiro simpósio online de fisiologia vegetal do Nordeste. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela comissão organizadora, especialmente pelo professor Dr. Marcos Meiato. E o que vem a ser, então, contextualizar? Inicialmente, quando a gente olha no dicionário, contextualizar, ele é tido como um verbo transitivo direto e ele tem os seguintes significados: mostrar as circunstâncias que estão ao redor de um fato, acontecimento ou situação. Ou entender e interpretar algo tendo em conta as circunstâncias que o rodeiam, colocando no contexto, ou simplesmente prover de contexto. Mas e na educação? Qual seria o significado de contextualizar? Então, contextualizar ele é tido como uma forma de abordar o conteúdo ou mesmo situar tal fato no tempo e no espaço do universo em que está envolvido. A contextualização do ensino visa colocar o aluno como protagonista, trazendo o contexto do seu dia a dia para a sala de aula. Segundo Piaget, a contextualização versa sobre a área do conhecimento em que se quer inserir o aluno, considerando a sua história, sua cultura e a sua produção. Paulo Freire diz que a contextualização é o conhecimento significativo que tem a sua origem no cotidiano do sujeito em sua tomada de consciência da realidade pronunciada. E os conhecimentos aprendidos possuem a dimensão da universalidade que transcendem aquele cotidiano que será modificado. Então, nessa concepção de Freire, o sujeito, ele é o protagonista de todo o processo, o aluno, ele é o protagonista. E contextualização está articulado com a aprendizagem significativa. É necessário contextualizar para que se possa ter ganho nessa aprendizagem. A aprendizagem significativa, dentro da teoria de David Altshuler, ela é a interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, onde os novos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. Então, dentro dessa abordagem, deve-se levar em consideração as concepções prévias que o aluno traz e, a partir dessas concepções, trabalhar, então, o contexto do conhecimento científico. O fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece dentro dessa abordagem de aprendizagem significativa. Se formos ver, a botânica ela é subdividida em 4 grandes áreas. A morfologia, considerando a parte da morfologia interna, ou seja, a anatomia, e a morfologia externa, que são os aspectos organográficos. Uma outra área, a área da sistemática, que está relacionado com a parte de classificação e taxonomia dos organismos vegetais. A área da ecologia, que envolve, então, a interação das plantas com os meios bióticos e abióticos, e a área da fisiologia, que envolve, então, as funções que estão intrínsecas dentro do corpo vegetal. Dentro da área de fisiologia, são abordados vários conteúdos. Então, nós podemos ver a parte de nutrição, translocação de nutrientes, a parte de fotossíntese, entre várias outras. Dentre todas as áreas, 3 são consideradas as mais difíceis de se abordar dentro da sala de aula, de acordo com a literatura. São elas a regulação hormonal, transporte de água e nutrientes e a fotossíntese. Então, esses 3 conteúdos, eles são ditos mais difíceis devido à sua abstração, além do que são processos mais complexos e que envolvem um entendimento por parte ali do aluno
de uma forma, então, mais diferenciada. Dentre esses conteúdos, a fotossíntese, então, ela é considerada a mais difícil de todas, a mais difícil de se abordar e a mais difícil de se aprender. Isso porque ela envolve, então, uma série de reações mais complexas, né? E isso, então, torna ela na lista, né, como a número 1 do mais difícil em relação dentro da área de fisiologia vegetal. Em relação, então, à fotossíntese, eu vou falar aqui para vocês, eu estou trazendo aqui para vocês algumas situações que nós podemos facilmente encontrar, tanto na literatura quanto em outras fontes de referência. Essa primeira abordagem é trabalhar a fotossíntese dentro de um contexto lúdico, que é através da música de Caetano Veloso, Luz do Sol. Essa temática ela vem sendo trabalhada muito tanto na educação básica quanto na educação superior, e também ela já foi também levada em consideração na abordagem de algumas questões relacionadas a processos seletivos em universidades. Então, dentro dessa letra, nós temos ali o seu início, que é luz do sol, que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Então, através da letra dessa música, há como se fazer uma série de abordagens em relação ao assunto, né, ao tópico fotossíntese. Uma segunda abordagem, também levando em consideração a letra dessa música, foi realizada pelo Marcos Buggeriti, que é professor da USP, e que ele traz, então, a sua visão, a sua explicação para cada frase, para cada verso, né, desta música, e relaciona, então, ao processo de fotossíntese, né? Essa abordagem, esse texto desse autor, ele se encontra dentro do site Botânica Online, onde nós podemos encontrar uma série de exemplos de abordagem de assuntos diversos da botânica. Nessa segunda situação aqui, então, como exemplo, nós temos aqui o autor, através dessa frase, luz do sol que a folha traz e traduz, ele traz a seguinte informação: além de ser a forma mais eficiente de empacotar carbono, sequestrando-o da atmosfera e armazenando esse átomo por um longo tempo nos corpos de animais, plantas e micro-organismos, a fotossíntese é o processo por trás não somente de toda a produção de alimento para nós e todos os organismos vivos em nosso planeta. Até mesmo o petróleo, para ser formado, necessitou do processo fotossintético para ocorrer. Então, através do uso lúdico da música, da letra da música, é possível fazer inferências, né, do conhecimento científico, trazendo uma abordagem mais contextualizada. Um outro exemplo que eu trago para vocês é um texto que foi publicado, então, na revista Pesquisa FAPESP, também pelo mesmo autor, né, do texto anterior. Nessa nova abordagem, o autor ele trabalha em cima de uma situação cotidiana, que é a pizza, né? Muito comum, então, todos consomem pizza, né? No seu cotidiano, e através disso, então, ele faz toda uma abordagem relacionada à parte do carbono e também da parte de geração e uso da bioenergia. Então, a partir dessa situação, né, da pizza, ele envolve o leitor desde a produção da pizza em si, até você se deslocar da sua casa até uma pizzaria ou até um restaurante para fazer a ingestão dessa pizza, né? Então, o título desse texto é Uma Pizza de Fotossíntese, por favor.
Então, isso também é uma outra forma de se abordar o assunto fotossíntese de uma forma contextualizada. E é muito interessante, porque através desse texto, né, várias situações são colocadas e são discutidas, inclusive ele nos leva a refletir bastante sobre a questão, né, da quebra de carbono e da produção de energia, né? E uma das frases que tem aqui dentro desse texto é o que tudo isso tem em comum, né? Depois dele relatar todo esse processo, ele diz o seguinte: todos esses processos visam a liberação da energia presa na ligação entre moléculas de carbono que vieram sem exceção da fotossíntese, né? Então, é mais uma outra situação de contextualização e de abordagem deste tema, então, considerado de difícil entendimento. Uma outra situação de contextualização, eu trago aqui essa questão que nós encontramos disponível no site do Grupo de Trabalho em Experimentação Remota Móvel da Universidade Federal de Santa Catarina. Lá, então, é trazido algumas situações, alguns assuntos de diversas áreas de forma contextualizada. Para a fisiologia vegetal, nós temos este exemplo aqui que parte de duas questões cotidianas e, através da tentativa de responder essas questões, nós temos a abordagem, então, da fisiologia vegetal. Então, a primeira questão é: por que algumas folhas são verdes, outras avermelhadas, amarelas ou arroxeadas? E a segunda questão é: o que dá cor às folhas das plantas? Então, nesse sentido, é feita toda uma contextualização e uma explicação conceitual sobre pigmentos vegetais, os tipos de pigmentos vegetais e também onde é que esses pigmentos vegetais eles estão inseridos e qual a forma de atuação deles, né? Então, isso é a abordagem feita nesse exemplo. Uma outra forma de se abordar, nós podemos também relacionar a cor das folhas à relação nutricional das plantas. É sabido que a falta de determinados nutrientes vai fazer com que a planta manifeste determinada coloração ali na sua cor, né, na sua folha. E também nós podemos abordar a questão da senescência. Então, a morte das folhas, né, todo esse processo. Assim como, por que será que algumas árvores elas trocam essas folhas em determinados momentos ali da sua vida? Então, são vários aspectos que, através de uma simples contextualização, você pode, então, trazer várias abordagens. E agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de contextualização que não necessariamente a gente encontra, né, nos livros, mas que são algumas sugestões que podem ser feitas desde a educação básica até a educação superior. Então, aqui nessa primeira imagem, eu trago a figura, né, de uma semente germinando e algumas fases desse processo de germinação até o início da plântula. Nesse sentido, nós podemos trabalhar não somente o conteúdo da germinação da semente, como também nós podemos trabalhar outros aspectos, como fotoperiodismo, a translocação de nutrientes, processo de fotossíntese, respiração celular, enfim, são vários aspectos que poderão ser abordados através desse processo. E, aliás, quem é que não colocou um dia uma semente de feijão para germinar? Então, isso é muito corriqueiro e isso dá, então, para se trabalhar a partir desse ponto inicial, que é colocar o feijão, por exemplo, para germinar no algodão. Então, a embebição da semente, etc. Um segundo exemplo que eu trago para vocês é a questão do feijão, né, de molho em água. Então, ou feijão em remolho.
essa é uma situação cotidiana que nós podemos encontrar, então, facilmente. Então, essa é uma situação cotidiana, né? Colocar o feijão de molho em água ou em remolho, e que é muito comum dentro das casas, né? E a partir desse processo simples, dá para se fazer várias abordagens de fisiologia vegetal contextualizada, como, por exemplo, por que a água é importante no processo de germinação. Então, falar sobre a importância que existe para algumas sementes a necessidade de se passar por um processo de embebição. Também trabalhar a questão da escarificação, porque nem todas as sementes, não acontece o processo de embebição em todas as sementes. Lançar essa pergunta, né, para os seus alunos, fazer partir da reflexão deles, né? Também nós podemos fazer a abordagem da questão da latência e da dormência das sementes, e também uma outra questão que pode ser feita é a abordagem da questão do fósforo que fica armazenado fica armazenado na planta através do ácido fítico, né? E isso é considerado, então, dentro da nutrição, como uma substância antinutricional, uma vez que o ácido fítico, ele estabelece ligação com outros componentes químicos essenciais para o organismo animal. E o excesso desse ácido fítico, então, ele pode causar danos, né? Pode ser prejudicial, então, para os animais. Um outro exemplo é em relação ao amadurecimento de frutos, né? Então, nós temos aqui o dito popular, que é o seguinte: uma maçã podre no cesto estraga todas as outras. Ou, um único fruto podre é capaz de estragar todo o cesto. E também nós podemos partir da cultura popular, onde aqui na Bahia é muito comum pessoas fazerem uma simpatia para o amadurecimento das bananas, né? Então, para que as bananas verdes amadureçam, coloque o maracujá maduro cortado ao meio em cima delas. E o que isso está relacionado, então, com o processo de fisiologia? Então, é sabido que ocorre a produção e liberação de um hormônio que é volátil, que é o etileno, e que ele está relacionado com o processo, então, de amadurecimento dos frutos. E aí, a partir desse pontapé inicial, que é esse dito popular e dessa situação cotidiana, então, nós podemos iniciar todo o processo de ensino de fisiologia vegetal. Além, então, da questão da produção de etileno, nós podemos também trabalhar o conceito de respiração, uma vez que o processo de respiração ele vai estar ali intimamente relacionado com a produção de etileno. Além disso, nós podemos também trabalhar a questão da degradação da pectina, uma vez que a pectina é aquela substância cimentante que que liga uma célula a outra. Uma vez que ela é degradada através de enzimas, ocorre, então, desagregamento dessas células, e isso torna o fruto mais mole, ou seja, causa o amolecimento da polpa daquele fruto. Nós podemos também trabalhar o conceito da degradação da clorofila, que ocasiona, então, a mudança de coloração, né, nesses frutos. Então, o desaparecimento da clorofila, que é o pigmento verde, e também o acúmulo de pigmentos de outras cores, como as antocianinas, os carotenoides, entre outros. Um outro assunto que poderá ser abordado está relacionado com a polpa do fruto tornar-se mais doce. E isso se deve, então, à metabolização, ou seja, a quebra de amido, ácidos orgânicos e óleos em açúcares mais simples, que vai, então, mudar, vai tornar, então, parte do fruto mais doce, né, devido ao acúmulo desse açúcar simples. Além disso, nós podemos também estar relacionando com a diminuição da sensação de acidez dos frutos, assim como
aquele travamento, que quando a gente coloca uma fruta verde na boca, nós sentimos, então, a mucosa travar. Então, esse travamento, ele é ocasionado por compostos fenólicos, principalmente os taninos, e a acidez, então, vários ácidos orgânicos ali geram essa acidez, e com o amadurecimento do fruto ocorre uma redução dessas substâncias, diminuindo, então, essa sensação que nós temos ao ingerir essa fruta. Também podemos fazer inferência em relação à temperatura, né? Por que conservamos alguns frutos sob refrigeração e outros não? Qual é a atuação dessa temperatura no processo de amadurecimento, assim como qual é a ação da temperatura no processo de germinação, qual é a ação da temperatura em diversos outros processos relacionados à fisiologia dos organismos vegetais. Um próximo exemplo que eu trouxe para vocês é em relação à batata, né, onde nós temos duas situações cotidianas muito comuns, onde dizem que batatas verdes são venenosas. Ou aquelas perguntas, né, será que nós podemos comer batatas que emitem brotos? Então, o que isso está relacionado com o processo de fisiologia vegetal? Então, nós podemos partir desse pressuposto, dessas situações, e trabalhar, então, a questão de que algumas partes vegetais, quando expostas à luz, ela estimula a produção de clorofila. E é isso que acontece, então, na questão da batata. Quando ela é submetida à luz, ocorre, então, o estímulo estimula a produção de clorofila na parte mais periférica, né, desse caule. Outra situação que podemos observar em relação ao brotamento, onde um determinado vegetal ou parte dele, quando estiver presente em uma situação ideal de temperatura e luminosidade, isso ocasiona o seu brotamento, né? E nesse processo nós temos também uma outra explicação, é a produção de diversas substâncias, dentre eles um alcaloide tóxico que é a solanina. E essa solanina, então, se ingerida em grandes quantidades, ela pode ferir ali ou interferir no processo. Ela tem ação no trato digestivo dos animais, né? Também nós podemos relacionar, né, toda essa contextualização com a questão de que, se a gente colocar frutos maduros próximo a esses tubérculos de batata, ocorre, então, a inibição da formação de brotos devido à ação do etileno. Então, mais outra situação que nós podemos abordar em sala de aula. E agora eu trago um contexto aqui bem regional, bem aqui da Bahia, né, que é o acarajé. O acarajé, então, ele é um prato típico da culinária afro-brasileira, feita de massa de feijão fradinho, cebola e sal, frita em azeite de dendê, né? Então, essa iguaria aqui da culinária, ela é típica aqui da nossa região, e nós também podemos partir desse pressuposto, situar o acarajé de uma forma histórica e social e trazer isso com uma abordagem do ensino de fisiologia vegetal, né? Então, o acarajé, fazendo uma abordagem histórica, acredita-se que ele tenha vindo lá, né, no período de séculos passados, onde houve a vinda, né, dos africanos do continente lá da África Ocidental para o Brasil, né? Então, o acarajé provavelmente tem origem a partir do povo Iorubá, lá da região de Togo, Benin, Nigéria e Camarões, e que foram, então, trazidos, esses povos foram trazidos como escravos aqui para o Brasil. E com isso, assim como o povo veio para cá,
nós temos também a sua cultura agregada. Então, o acarajé, na linguagem iorubá, significa acará, ou seja, bola de fogo, e jé significa comer. No Brasil, então, foi unida essas duas palavras, tornando, então, o termo acarajé, ou seja, comer bola de fogo. Esse nome, bola de fogo, está relacionado a uma lenda africana, né, que faz uma relação de Xangô com a sua esposa, Yansan. O acarajé também ele é característico do candomblé e ele é uma oferenda para o orixá Yansan. O acarajé ele é vendido aqui na Bahia, né, pelas baianas do acarajé, que possuem seus tabuleiros, né, e que ficam. Então, ele é muito comercializado, tanto que em 2005 o IFAM reconheceu, né, o ofício das baianas do acarajé como patrimônio nacional. O acarajé, né, esse bolinho delicioso, ele pode ser servido com camarão seco, vatapá, caruru, vinagrete e pimenta. Trazendo, então, agora uma abordagem mais botânica do acarajé, a sua própria constituição, que é feijão, fadinho, cebola e azeite de dendê, né? Isso já remete aos organismos vegetais. Um dos seus constituintes, né, do seu recheio é o tomate, e nós temos também o caruru e o vatapá, que são também utilizados como recheio, também fazem parte, né, são pratos típicos africanos e que são utilizados como recheio desse bolinho. O que nós podemos, então, abordar em termos de fisiologia vegetal relacionada ao acarajé? Então, vários assuntos poderão ser trabalhados, desde a germinação da semente, levando-se em consideração o feijão fradinho. Podemos também falar sobre a questão de metabolismo, vários tipos de metabolismo, inclusive, no caso aqui, pode ser feita a abordagem do metabolismo de lipídios quando se trata da questão do azeite de dendê. A questão da respiração, a produção de hormônios, fotossíntese, presença de pigmentos, enfim, uma série de conteúdos da fisiologia vegetal que poderão ser trabalhados. Cabe, então, ao professor estabelecer a forma como ele vai fazer essa abordagem e trabalhar, então, planejar a sua ação e trabalhar dentro dessa forma contextualizada. Uma outra coisa que nós podemos abordar toda vez que nós comemos o acarajé, né? Ao comprar o acarajé, a baiana nos pergunta: você quer o acarajé quente ou frio? Bom, no sentido, o que significa quente ou frio? Então, não está relacionado à temperatura, e sim à presença ou não de um aditivo nesse alimento, que é a pimenta, né? Que a pimenta, então, ela pertence a um grupo de plantas, né? Que produzem uma substância, um alcaloide chamado capsaicina, e que vai causar a pungência, né? Aquela ardência quando em contato ali com a nossa, na nossa boca, né? Essa substância, ela fica acumulada na superfície da placenta ali dentro do fruto. E uma vez estimulado, ou seja, quando ela é acionada mecanicamente, né, esse fruto ele é acionado, ocorre a liberação, então, dessa substância. E assim nós temos ali, né, dentro desse contexto, essa forma, diversas formas de se abordar a fisiologia vegetal, lembrando que ela por si só, ela se torna algo muito repetitivo, conceitual, decorativo, então é necessário você trabalhar a fisiologia num contexto transdisciplinar, envolvendo todas as áreas de conhecimento, não só do conhecimento da botânica, como todas as outras áreas de conhecimento, a matemática, a física, a química, né? Enfim,
é necessário o professor ter essa visão ampla do conhecimento e fazer essa inter-relação. E também pensar de que o ensino, ele não tem mais como protagonismo o professor. O protagonismo do ensino, ele é o estudante. E é a partir desse estudante que nós conseguimos traçar diversas estratégias para se trabalhar assuntos, desde os mais simples aos mais complexos, ali dentro de todas as áreas de conhecimento. Assim, eu trago aqui para vocês algumas considerações, né, diante de tudo isso. Então, é possível utilizar as concepções alternativas dos estudantes para mapear o ensino, detectando deficiências e lacunas e, consequentemente, redirecionando as práticas pedagógicas para um processo de ensino e aprendizagem mais eficiente. O professor, ele deve promover a ação de reflexão e de construção pensada dos conceitos. Então, não adianta mais você chegar na sua aula e ficar repetindo os conceitos que o estudante ele obtém acessando as diversas referências, os livros, os sites, etc. Então, é necessário você estimular, você dar condições para que ele construa esse conceito, né? E o conteúdo agora, ele deve ser pensado de uma forma em que ele esteja inserido no contexto social, econômico, histórico, cultural e ambiental. Isso faz com que o ensino não fique enfadonho, ele se torne algo mais prazeroso e mais acessível de entendimento e que vai levar a uma aprendizagem mais eficiente. Assim, o olhar amplo na produção de projetos criativos e transformadores em sala de aula vai provocar uma aprendizagem mais significativa. Enfim, né, espero que tenham gostado da nossa conversa, né? Então, há várias formas da gente estabelecer essa conexão entre o conhecimento prévio e o conhecimento formal, e através disso, então, atuar de uma forma mais abrangente. Afinal, o que nós estamos formando são cidadãos capazes, então, de refletir sobre diversas questões relacionadas ao seu cotidiano, pensando de forma crítica e entendendo os processos biológicos, né, inseridos nesse contexto. Eu gostaria, então, de agradecer, primeiramente, a comissão organizadora do primeiro simpósio online de Fisiologia Vegetal do Nordeste, assim como eu gostaria de agradecer a Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, que está, então, apoiando a realização desse simpósio. A Universidade Estadual de Feira de Santana, a qual eu estou vinculada e que venho atuando há um longo período e que tem me proporcionado desenvolver a minha pesquisa, assim como ampliar o meu conhecimento e realizar todas essas vivências que eu posso compartilhar com todos vocês. E também eu quero agradecer à Sociedade Botânica do Brasil, principalmente em relação ao núcleo de ensino de botânica, a qual eu estou como coordenadora atualmente, e que tem também provido momentos em que eu possa refletir sobre a forma com que o ensino está acontecendo e assim como me faz refletir muito sobre a minha prática pedagógica cotidiana. E com isso, então, eu encerro e espero que todos tenham gostado. Para aqueles que gostariam de conversar um pouco mais comigo, podem me escrever, o meu e-mail está aí informado, carneiro@uf.br, e eu terei o maior prazer, então, em conversar com todos vocês. Muito obrigada.